Tem crente aqui hoje? Diga aleluia. Ok. Vai comigo em Hebreus, capítulo 4, verso de número 12. Vai comigo lá. Hebreus, capítulo 4, verso 12. Se você está me acompanhando, eu vou ler na Almeida Revista Atualizada ARA, mas você me acompanha na versão que você tiver. Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. Se você encontrou, diga reino. Se está comigo, diga aleluia. Mais uma vez, para eu ter certeza, se você está comigo, diga reino. Aí a Bíblia diz assim, porque a palavra de Deus, ela é o que, igreja? Porque a palavra de Deus é viva. Ela não se parece viva, ela é viva. E eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Alguém pode dizer aleluia? Diga assim comigo, não é qualquer palavra. Mais uma vez, não é qualquer palavra. É a palavra de Deus. Diga comigo, não é qualquer palavra. É a palavra de Deus. O texto diz, a palavra de Deus é viva. Então não é qualquer palavra. Então, a mensagem desta manhã é sobre o poder real da palavra. Amém? Ok. Falando sobre a palavra de Deus, nós devemos lembrar que a própria Escritura diz que esta palavra, ela criou as coisas. Na verdade, a Bíblia diz que a palavra criou o cosmos. Esse é o termo original. E cosmo, em grego, representa todas as coisas visíveis. Então, tudo que é visível, ou melhor, tudo que é físico faz parte do cosmos. Então, quando a Bíblia diz que a palavra criou o cosmos, significa que a partir de uma coisa invisível, o visível foi criado. Diga assim comigo, a palavra tem poder. Agora, se a palavra tem poder, vocês pensem comigo, se a palavra tem poder, por que ignoramos o poder da palavra? E esse é o objetivo da mensagem hoje, demonstrar o poder real da palavra, pela própria palavra, para que possamos sair de uma zona de ignorância ou uma zona de não prestarmos atenção na importância da palavra e passarmos a prestar a atenção, darmos valor à palavra. Lembrando que Provérbios diz, e eu já citei para vocês, que quando a Bíblia fala da sabedoria, a sabedoria é a palavra. Diga comigo, a sabedoria é a palavra. A Bíblia diz que não há nada nesta terra que você possa comparar com a sabedoria. Ela é mais valiosa do que rubis, do que qualquer pedra preciosa. Seu valor excede todas essas coisas. Então, irmãos, hoje, nesta manhã, você está sendo convidado a descobrir pela própria Bíblia o poder que a palavra tem. E parar de ignorar esse poder. A palavra tem poder. Diga comigo, a palavra tem poder. Diga comigo, a palavra tem poder. Mas como eu disse, não é qualquer palavra que estamos falando essa manhã. O texto diz que é a palavra de quem? De Deus. Irmãos, a palavra no geral, ela tem poder, isso é fato. Mas não é a minha mensagem hoje aqui. A palavra tem poder. As pessoas falam palavras, liberam palavras, e palavras têm poder. Porque é um princípio espiritual. Mas hoje estamos falando da palavra de Deus. Amém? E eu quero falar aqui sobre 3 figuras que a própria palavra usa para falar sobre o seu próprio poder. E a primeira figura que a palavra usa aqui é a figura de uma semente. Diga comigo. A palavra é como semente. Mais uma vez, a palavra é como semente. Ok, aonde nós vemos isso aqui no texto? Quando a Bíblia começa dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ok? Percebam que
Se a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, significa que a palavra tem vida nela e a palavra, ela produz resultado. Diga comigo, a palavra tem vida nela e produz resultado. Então, pensando nesta figura que é a semente é desta forma. A semente tem vida dentro dela. Amém? A semente não é uma coisa morta, porque se fosse, você pode plantar 1 milhão de pedras de brita e não vai nascer nada. Porque não há vida na pedra, mas há vida na semente. Então, quando você planta a semente, porque tem vida, ela vai te dar resultado. Ela vai te dar o quê? Ok. Vocês conhecem esse texto, mas vamos repeti-lo. Lucas capítulo 8, verso 11. Na própria Almeida, revista atualizada. A Bíblia diz assim: este é o sentido da parábola, que é Jesus falando. Ok? Nós estamos diante do maior mestre. Jesus está dizendo, este é o sentido da parábola. 2 pontos. Ele está explicando a parábola. Aí ele diz, na parábola eu falei da semente. Sim ou não? Aí ele diz, agora eu vou te explicar o que é a semente. A semente é o quê? Não é a sua palavra, qualquer palavra. Ele está dizendo que é a palavra de quem? Então, a palavra de Deus é como semente, porque ela é viva e eficaz. Ela tem vida nela e ela produz resultado. Diga comigo, produz resultado. E quantos aqui querem ver o resultado da palavra? Deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Se você tem uma vida de crente e que você não quer ver ou não se estimula a ver resultado das suas orações e da palavra de Deus na sua vida, você virou um crente religioso. Você só está interessado a cumprir ritos. Você está satisfeito em cumprir ritos. Você para e pensa, eu estou cumprindo rigorosamente os meus ritos de bom batista? De um bom evangélico? De um bom gospel? Agora, se você pensa assim, quando eu oro, não importa o tempo, foi a mensagem do Ano Novo, que o Ano Novo não zera a sua vida. O Ano Novo é apenas a oportunidade que você tem de subir mais 12 degraus e ir para o próximo patamar da sua vida. Mas você vai continuar fazendo o que você sempre fez. Você vai continuar orando. Tem pouco crente, você vai continuar orando. Você vai continuar lendo Bíblia. Você vai continuar plantando sementes, ofertando. Você vai continuar, a Bíblia diz, fazendo o bem. Alguém pode dizer aleluia? Agora escute. Entre o semear e o colher, há o fator no meio que é o tempo. É o fator tempo. A Bíblia diz, em todo tempo plante sua semente e no tempo certo você vai colher. Então existe um tempo certo. Agora, é a mesma coisa a oração. Quando eu oro, Deus está ouvindo minha oração. Na verdade, Jesus disse, antes de vocês pedirem, o seu Pai que está no céu sabe tudo o que vocês precisam. Mas que tremendo isso. Eu não estou orando para Deus saber a minha necessidade. Eu estou orando para depender de Deus. Foi a mensagem também do Ano Novo. Seja grato pelo que passou, mas seja humilde pelo que está por vir. Um dos maiores líderes da Bíblia, o homem que liderou 3 milhões de pessoas no meio do deserto, sem estrutura, disse, se o Senhor não for comigo, eu não subirei deste lugar. Seja humilde, não comece o ano de 2025 sem dizer, Jesus, eu quero a tua presença comigo todo o tempo. Eu não vou tomar decisões sem orar e sem falar contigo. Amém? Isso é ser humilde. Ser humilde não é a roupa que você veste. Sei lá, eu não posso vestir uma roupa de grife. Estou dando um exemplo bobo, viu, irmão? Ridículo. Não posso usar uma camisa de grife porque então perdi a minha humildade. Eu não posso usar um carro bom porque... Não. Tem nada a ver com o carro que você dirige, com a roupa que você veste, com a casa que você mora, o bairro que você está. Não importa isso, quantos títulos você tem, não importa. Sua humildade não está ligada a isso. Há muita gente que mora em casebres e são extremamente orgulhosas. São pessoas que dizem, eu não preciso de Deus. Estão vivendo a vida independente delas.
E há pessoas que moram em palacetes, mas acordam de manhã, dobram os joelhos. Como Denzel Washington disse, coloque seus chinelos debaixo da cama, para você ser obrigado, quando for pegar o chinelo, você já cair de joelhos. E ele disse assim, feche os olhos, porque as coisas mais fantásticas dessa vida acontecem de olhos fechados. Eu já gostava dele como ator e como pastor, agora gosto mais ainda. Eu sempre soube que ele ia ser meu colega um dia. Eu gostava demais do Negão. E eu posso chamar ele de Negão, porque eu sou Negão também, não vai dar nada. Gosto muito do Negão. Aí eu ficava pensando, eu não vou ser ator de Hollywood, mas ele virou pastor, graças a Deus. Então, irmãos, a nossa vida é essa. Nós damos continuidade ao nosso plantio, amém? Mas existe o fator tempo. Então, se você ora, se você lê Bíblia, você tem que esperar um tempo entre a sua plantio e a sua colheita. Mas você precisa ter esse desejo. Paulo disse, ele disse assim, aquele que planta deve ter expectativa da colheita. Deve ter expectativa o quê? Você não deve plantar sem expectativa da colheita. Agora, vou aproveitar e abrir um parêntese aqui. Quando você planta em pessoas, não significa que a colheita vai vir da pessoa que você plantou. Porque esse é o nosso erro. Às vezes nós fazemos o bem, querendo colher o bem daquela própria pessoa que estamos plantando. E nem sempre virá de volta pelaquela pessoa. Mas o bem sempre volta. Como o mal também. Mas falamos do aluno nosso, a Bíblia diz, não se canse de fazer o bem. Se você não cair, porque o texto original diz, se você não cair em cansaço, se você não cair em fadiga, no tempo certo você vai colher. Plante o bem e o bem vai voltar para você. Se você estende as mãos para pessoas, pode ter certeza que vai girar aqui, ó, e uma outra pessoa vai estender a mão para você. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Quantos estão recebendo essa palavra aqui? Então diga assim comigo, a palavra é como semente. Ok, então se a palavra é como semente, nós precisamos ter algumas ideias claras sobre ela. A primeira delas é que para produzir, já falei isso aqui, mas vamos repetir, para a semente produzir, você precisa esconder a semente no solo, você precisa enterrá-la. Quando você entender até aqui, diga amém. Então a semente para produzir, ela precisa ser ocultada, enterrada, precisa ser escondida dentro do solo. Para produzir, ela precisa estar oculta primeiro, escondida. Está claro isso ou não? Está claro isso ou não? Ok. Mas sabe qual é o problema? A Bíblia diz em Marcos capítulo 4, verso 15 ao verso 19, eu vou ler rápido com vocês aqui, muito rápido. Vamos lá. É Marcos capítulo 4, verso 15 ao verso 19. Bota para mim na tradução, na linguagem de hoje, para o pessoal perceber alguns detalhes aqui. Bota na linguagem de hoje, por favor. A Bíblia diz assim, algumas pessoas que ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo, perceba que a palavra logo vai aparecer várias vezes aqui. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde haviam muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam logo com alegria. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem, porque ela não criou o quê? Raízes nelas. E quando, por causa da mensagem, chega o sofrimento, as perseguições, elas logo, olha quantas vezes a palavra logo aparece, abandonam a sua o quê? Ok, continue. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio de espinhos. Elas ouvem a mensagem. Continue. Mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, essas coisas sufocam a mensagem e elas não produzem o quê? A Bíblia diz que a semente, que é a palavra, ela é viva e não está sendo eficaz aqui. Por quê? Porque escutem o que eu vou dizer. A semente para produzir, ela precisa ser ocultada, escondida, enterrada na terra. Ela precisa ir para o profundo. Então significa que pessoas rasas, elas representam isso aqui, as sementes que não ganham profundidade. E você tem que olhar para você e eu também. Pessoas rasas são pessoas que as sementes ficaram na superfície, elas nunca desceram para o profundo. Vou repetir.
poderemos ir para casa com isso aqui e passarmos a semana ou semanas refletindo sobre isso. Escute o que eu vou dizer. Pessoas rasas são pessoas cujas sementes estão na superfície e jamais a semente desceu para o profundo. E semente para produzir, ela precisa ser ocultada, escondida, enterrada no solo. Quando você entender até aqui, diga amém. Não precisa responder, responda em seu coração. Que tipo de pessoa você é? A pessoa rasa ou a pessoa que busca a profundidade? Onde estão suas sementes? Na superfície ou estão enterradas no solo? Essa é a questão. O problema nunca está com a semente. O problema sempre está com o solo. Nunca o problema é a igreja, necessariamente a igreja que você frequenta. O problema é o que você faz enquanto frequenta a igreja. Quando estou vendo? Amém? Ok. Vamos lá. Eu trouxe aqui algo sobre profundidade. Vocês estão me ouvindo ou não? Ok. Trouxe isso aqui para vocês. Eu sei que vocês já viram, mas eu trouxe para reforçar a ideia. Ok. O Centro de Engajamento Bíblico, que é um centro científico, de pesquisa científica com bases cristãs, ela fez uma pesquisa usando 40 mil indivíduos. Pesquisou essas pessoas por 4 anos seguidos. Essa matéria aqui, ela foi publicada, se eu não me engano, na Universidade de Tel Aviv. Então, o Centro de Engajamento Bíblico buscou 40 mil norte-americanos e por 4 anos acompanhou essas pessoas. E a ideia inicial do teste era só ver a interação dessas pessoas com a Bíblia. Como eles interagiam com a Bíblia ao longo dos 4 anos. Só que aquilo que eles imaginavam que seria o centro da pesquisa deles, acabou indo além. Por quê? Porque à medida em que eles começaram a estudar esses indivíduos, essas 40 mil pessoas, durante os 4 anos, eles perceberam que haviam atividades cerebrais aumentadas nas pessoas que se aproximavam da palavra de Deus. Atividades cerebrais aumentadas. Mas vamos lá. O que foi que eles descobriram? Número 1, que pessoas que leem a Bíblia uma vez por semana não apareceu nenhum pico de atividades anormais, extras, durante suas pesquisas. Eles disseram que normalmente são as pessoas que vão à igreja e que leem a Bíblia quando o pastor diz, abram a Bíblia de vocês. São pessoas que leem a Bíblia uma vez na semana e é no culto. Na pesquisa deles disseram que não há mudanças nas atividades cerebrais dessas pessoas. Eles pesquisaram pessoas que leem a Bíblia 2 vezes por semana e também não viram mudança nas atividades cerebrais dessas pessoas. Só que, quando eles partiram para as pessoas que liam pelo menos 3 vezes por semana, saiu do zero e deu um pico mais alto, como se um coração começasse a bater. Começou a ter vida ali, a partir de 3 vezes na semana. Mas eles disseram que a grande revolução dentro da pesquisa deles foi quando eles perceberam que pessoas que liam 4 vezes na semana ou mais, as coisas não saíam de 1 para 2, saíam de 1 para mais 4. Alguém está ouvindo ou não? Havia uma atividade cerebral completamente fora do eixo. E eles começaram a anotar algumas coisas que eu quero relatar aqui para vocês. Vamos lá. O que foi que eles anotaram? E isso está registrado, é uma pesquisa que tem registro. Diz o seguinte, eles descobriram que as pessoas que leem a Bíblia 4 vezes por semana, no mínimo, surte um impacto tremendo dentro dos seus cérebros, porque isso foi mapeado. Alguém está ouvindo ou não? Que nem uma vez não aparece nada, nada foi conseguido ser mapeado, nada foi mapeado. 2 vezes também não. 3, apareceu alguma coisa. Mas é a partir de 4 vezes por semana que eles conseguiram mapear atividades. E eles perceberam o seguinte, vamos lá.
Sentimentos de solidão caem em 30% na vida das pessoas que fazem esse tipo de leitura 4 vezes por semana. Problemas de raiva caem em 32%, amargura nos relacionamentos cai 40%, alcoolismo cai 57%, estagnação espiritual cai 60%, contato com pornografia cai 61%, compartilhar a fé aumenta 200%. E o discipulado ou o desejo de compartilhar com outras pessoas aumenta 230%. Por ler a Bíblia 4 vezes por semana. Eu li uma outra pesquisa. Essa foi feita, se não me engano, em Iowa. Disse que foi descoberto que pessoas idosas que fazem leitura da Bíblia têm as suas funções cerebrais renovadas. Você não acha que estamos perdendo tempo, não? Estamos fazendo um monte de coisa que não está dando resultado nenhum na nossa vida. E o que poderia dar resultado, inclusive com provas científicas, nós não temos contato. Eu não sei quantas vezes você lê a Bíblia, mas se você não está lendo, quem está perdendo é você. Quem está perdendo é você. Mas por que eu estou trazendo essa palavra? Porque nós precisamos ser coerentes. Começamos o final do ano passado para o início desse ano renovando o nosso compromisso. Esta igreja é uma igreja da Bíblia. É uma igreja da palavra de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Quando você entender até aqui, diga amém. Então vocês perceberam que ler a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana é que faz a semente começar a ir para o lugar mais profundo. E aí entra... Olha como a Bíblia é perfeita. Como nós vamos a Bíblia? A palavra de Deus. Ok, olha como a Bíblia é perfeita. Aqui foi o ponto 1. Aí eu trouxe essa pesquisa, mas ela só vem para confirmar o que nós já vimos aqui no texto. Ok? Sobre a profundidade da semente. A semente tem que ir para o profundo. Agora, olhe a próxima ideia que a Bíblia traz aqui. Eu falei primeiro que a palavra é como o quê? Eu ouço 2 pessoas, 3 responderem. Ou vocês estão viajando, ou vocês são muito tímidos. Cuidado, a Bíblia diz, os tímidos herdarão o reino. Claro que eu estou brincando, que a Bíblia está falando de timidez ali, é da fé. Mas vamos lá. Qual foi o primeiro ponto? Qual foi a primeira coisa que eu disse? A palavra é como o que, igreja? Quero ouvir todos. Semente. Ok. Como semente. Porque a palavra ela é viva e, ou seja, ela tem vida nela, e ela produz o quê? Resultado. É como a semente é viva. Você planta qualquer outra coisa que não tenha vida, não vai frutificar. Mas a semente, porque é viva, ela produz resultado. Está claro isso? Diga amém. Agora vamos lá. Você já entendeu até aqui, para que essa semente, que é a palavra, ela possa produzir como qualquer semente, ela precisa sair da superfície e ir para a profundidade. Está claro isso ou não? Ok. Pessoas rasas são pessoas que têm a semente, elas até ouvem, mas a semente sempre fica na superfície, nunca vai para o lugar profundo. E você descobriu o que foi? Só lê Bíblia quando o pastor lê junto com você? Ou lê Bíblia 2 vezes na semana? Aí eu fico pensando nos que nem leem. Agora você já entendeu porque é que o diabo facilmente lhe engana. Ele sabe mais Bíblia que você. Pode ter certeza, o diabo sabe mais Bíblia que você. Não quer que eu te lembre de Mateus 4, ele citou a Bíblia para Jesus. Vamos lá. A Bíblia está dizendo então que essa semente, para que ela gere o resultado que ela propõe, ela precisa ir para o profundo. Precisa ir para o quê? Ok, qual é a próxima imagem que temos? Volta aqui, por favor, para Hebreus, capítulo 4, verso 12. Volta lá, o mesmo texto que estávamos. Ok, vamos lá então. Porque a palavra de Deus, não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. Diga comigo, a palavra de Deus. Okay. Aproveitando fazer um parêntese. Eu não sei se vocês sabem disso, mas por isso que eu digo a vocês, cuidado com as pessoas que vocês ouvem pela internet. Porque não significa... Uma vez eu lembro de um camarada, isso aconteceu com uma ovelha que nós acompanhávamos, o pai dela ainda estava se aproximando do evangelho, não era crente, eu acho que nem crente ele era, mas
Eu lembro que ele estava sentado nesse período mais ou menos de fevereiro e tudo. Aí apareceu lá aquela pessoa da Globeleza, tal, sambando, né, quase pelada. E aí, o pessoal lá na escola de samba, aí alguém foi ser entrevistado. Aí a pessoa disse, não, estou feliz que por ser, sei lá, porta-bandeira, graças a Deus que eu tive essa alegria. Aí o cara disse, aí ó, ela é da sua religião, que ela falou em Deus. Se você essa ideia é ridícula, porque falam de Deus. A Bíblia diz que até o diabo acredita em Deus, crê nessa existência dele e ainda treme. Acreditar na existência de Deus não faz diferença na sua vida. A questão toda é se você confia nele, foi o texto que Jackson leu. Se a sua fé está nele, para o seu futuro, se você confiou sua vida na mão dele, crer na existência de Deus não faz diferença nenhuma na sua vida. Alguém está entendendo isso ou não? Agora escute. Muitas pessoas acreditam, vejam bem, que o fato de você estar numa religião ou acreditar em certas coisas está lhe dando algum tipo de vantagem. A Bíblia diz que não somente a palavra de Deus é viva e eficaz, mas a Bíblia diz também que ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Alguém pode dizer aleluia? E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Alguém pode dizer glória a Deus? Ok, então a segunda figura aqui que temos é que a palavra é como semente e a palavra é como espada. Diga comigo, a palavra é como espada. Só um detalhe bíblico. Só um detalhe. O termo utilizado aqui para espada não é o termo mais utilizado para espada no grego. A gente pode utilizar porque não tem nenhum problema, não altera o sentido. Mas a expressão utilizada aqui no original seria a ideia mais de uma espada curta. Então pareceria muito mais com uma adaga do que uma espada, como a espada... Se você assistiu aquele filme Gladiador, você sabe por que os caras eram chamados de gladiador? Porque o nome daquela espada é Gládio. Aquela espada que, particularmente, o primeiro filme é 1 milhão e esse segundo não chega nem na metade. Gladiador. Eu fico me perguntando quem foi que pediu o Gladiador 2. Mas vamos lá. No filme O Gladiador, com Russell Crowe, ele carrega uma espada que ela tem uma empunhadura curta, que só cabe o punho da pessoa, ela não tem sobra, e ela tem uma ponta triangular, e os 2 lados da espada possuem corte. Ok? Vocês percebem que, quando você assistiu o filme, quem assistiu, se sua religião permitiu você assistir o filme, você assistiu o filme, você percebe que no filme, usando a imagem do filme, ele podia fazer cortes nas pessoas, e ele podia atravessar as pessoas. A ideia aqui é essa. Por isso que a espada aqui do texto, ela tem 2 lados afiados. Porque essa espada, ela não só corta, ela perfura, ela penetra. Tá entendendo até aqui, sim ou não? E aí vejam como é perfeita a Bíblia. A Bíblia está dizendo aqui que essa espada, porque corta dos 2 lados, ela é capaz de cortar e penetrar na carne, no sentido. Está claro isso ou não? E ela vai tão profundo que ela vai no lugar mais profundo que o ser humano tem. Não há lugar mais profundo em você do que o seu homem interior. Sua alma / espírito. Está claro isso ou não? Então vamos lá. Cria a imagem agora. O gládio, que é a espada, corta dos 2 lados. Ela atravessa a carne e vai no lugar mais profundo. O lugar mais profundo do seu ser não é o seu intestino. O lugar mais profundo do seu ser é o seu homem interior. Sua alma / espírito. É onde a Bíblia diz que ela consegue penetrar. Até o ponto de dividir alma e... Alguém pode dizer aleluia? Agora, por que ele continua falando de juntas e medulas? Aqui é uma outra imagem da mesma coisa. As juntas aqui no original é a parte exterior dos ossos. A parte rígida, firme, dura. E a medula é a parte interior profunda, que é mole. Faz sentido ou não? Então, essa mesma espada, que é a palavra, ela não só perfura a carne
e consegue ir na sua alma barra espírito, mas aqui a mesma imagem, ela consegue perfurar a parte externa dura do osso e ir na parte mais profunda do osso, que é a medula, a parte mole. Ou seja, nada impede da espada ir aonde ela tem que chegar. Isso é muito forte, senhor não? Então, a mesma ideia. Ela consegue atravessar a carne e ir no espírito, alma, está claro isso ou não? E ela consegue atravessar o osso, que é a parte externa, porque ela quer chegar na parte interna, que é a medula. Ela quer ir no profundo. Diga comigo, porque a semente só dá resultado se sai da superfície e vai para o profundo. Você entende por que primeiro ela é semente e depois ela é espada? Porque ela precisa ir no... Ela precisa ser enterrada lá no profundo, no solo. Porque pessoas rasas têm a semente na superfície. Mas a palavra ela precisa penetrar até chegar na sua medula. Por isso você vai lembrar que Davi diz assim: a sua palavra é saúde até para os meus ossos. Alguém pode dizer glória a Deus? Meu Deus. Enquanto eu falava, Deus me deu uma imagem da palavra curando ossos aqui. Eu vi no mundo do Espírito. Se alguém aqui precisando ter ossos curados hoje aqui, em nome de Jesus, tome posse disso agora. Deus está curando o profundo, está indo desde a sua parte externa dos ossos, até a parte que você não pode alcançar, que é a sua medula, e Ele está indo lá com essa palavra, e trazendo restauração completa, dando a seus ossos a saúde. Alguém pode dizer amém? Você recebe, diga aleluia. Então diga assim comigo, a palavra precisa ser levada ao lugar mais profundo. Então, por isso a palavra, ela também é espada. Ok? No original aqui a ideia é como se fosse uma espada curta, como se fosse uma adaga. Não é aquela espada longa. Só por curiosidade, vocês conhecem aquela outra espada, a katana? Aquela espada que os samurais usavam? A katana, por sua vez, ela só tem uma lâmina só. Ela só tem um lado com um gume. Ok? E os samurais, eles usavam 3 espadas. 2 katanas compridas, esquerda e direita, e uma katana menor. O que a gente vê nos filmes, dos camaradas blandindo as espadas, isso nunca existiu. Estava assistindo outro dia um documentário sobre o Japão, sou apaixonado pelo Japão, pela cultura. Eu estava assistindo um documentário e não há registros de samurais batendo espadas um no outro, porque esse tipo de luta não existe, isso foi criado para os filmes. Aquelas katanas, elas têm um corte tão perfeito que no primeiro golpe a outra pessoa estava morta. A não ser que a pessoa não conseguisse ser golpeada, mas porque aquela espada, ela corta tronco de madeira, quanto mais um corpo humano. Então, porque não adianta a espada ficar bladinho, não existia. No primeiro corte, a pessoa estava morta. Mas ela era para corte. Essa espada aqui que a Bíblia está usando, curta, ela é para ir no profundo. É para ir onde ninguém consegue chegar na sua vida. Então perceba que se você não lê a Bíblia, quem que está indo ao seu interior? Quem é que está alcançando o seu coração? Aí entra o problema. Lembre-se que um dia a serpente conseguiu chegar no coração de Eva. Se você não deixar a palavra chegar lá, pode ter certeza que a serpente vai tentar. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa que você pode achar que é frase de bolé de caminhão, mas não é. Não existem vozes isentas no mundo. Paulo disse, no mundo há muitas vozes. A questão toda é, que voz é que você está ouvindo? Que voz você está ouvindo? Não existem vozes isentas. Ok? Não existe. Toda voz está carregando uma mensagem. Toda voz. A questão toda é que voz você ouve.
E aí, se você não está lendo a Bíblia, porque a mensagem hoje é sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Ok, eu comecei a fazer um parênteses, acho que eu não fechei. Cuidado com os pregadores que você ouve na internet, por quê? Porque alguns pregadores vão citar o nome de Deus para você, como está falando de religião e tal. Aí eu dei o exemplo da Globeleza, o cara disse, sua mulher está falando da sua religião. Irmãos, tem crente e tem teólogos e tem sacerdotes religiosos de religiões que eles não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles acreditam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, eles que são entendidos, eles conseguem ler a Bíblia e dizer, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é a palavra do homem. A Bíblia diz sobre ela mesma, toda escritura é inspirada. Acabou. É o que eu creio. Se você não acreditar nisso, você está na igreja errada. Porque o que cremos é que toda a escritura é inspirada por Deus. Nós cremos de Gênesis ao Apocalipse. Eu creio na página branca da Bíblia. Eu creio no título da Bíblia. Eu creio nessa palavra de cabo a rabo. Se você acredita nisso, então você está no lugar certo. Alguém vai dizer aleluia? Porque, meu irmão, vamos ser sinceros, o que é que você tem? Você já viu Jesus? Eu não vi. Você viu Jesus? Você viu Jesus? Não viu. Não viu. A própria Bíblia diz, o próprio apóstolo diz, vocês não viram Jesus, mas ainda assim o amam. Ele diz, vocês não viram Cristo ser crucificado, mas eu preguei para vocês de tal forma que é como se vocês tivessem visto, na minha pregação, Cristo crucificado. Então, irmãos, o que uma igreja saudável tem para crer? Só tem o quê? Aqui a gente não crê em revelação de anjo, aqui a gente não crê em revelação de ET, de extraterrestre, aqui a gente não acredita em revelação de cristal, aqui a gente não acredita em nada disso, aqui acredita na Bíblia. E é por isso que eu acredito que a nossa vida muda e pode continuar mudando, porque isso aqui tem poder de transformação. Alguém pode dizer aleluia? Quantos podem dizer glória a Deus? Então diga assim comigo, a Bíblia é a palavra de Deus. Diga mais uma vez, a Bíblia é a palavra de Deus. Quantos entenderam até aqui, diga aleluia. Ok, terceiro e último ponto. Ok, vocês perceberam que esse ponto aí, ele é mais curto. Porque a ideia aqui é essa profundidade que a palavra tem que chegar, tem que ir no mais profundo. Ok, agora vamos lá. Vamos voltar para o início. Eu comecei falando, número 1, que a palavra ela é como o quê? Ok. Porque a palavra ela é o quê? Ok. Ou viva e produz resultado. Eficaz é isso, que produz resultado. Funciona. Segundo, a palavra de Deus ela é como o quê? Ok. Ela é espada porque ela precisa descer por quê? Profundo. Ok. Quando ela desce para o profundo, alguma coisa pode parar a palavra? Ela chega onde ela deve? Ok. Ela quer chegar na sua alma barra espírito, quer chegar no seu homem interior. E nessa metáfora ela atravessa seus ossos até chegar ao cerne, que é a medula. Chega lá no profundo. A palavra chega lá dentro. Alguém pode dizer aleluia? Porque nossa mudança é de dentro. Aí vocês entendem, o que é que a religião faz? O que a religião faz? Se entrou na minha religião, que joia. Troque sua camisa, não é isso? Troque sua calça, troque seu cabelo, troque seu batom. Isso é religião. Eu estou querendo mudar a pessoa de fora para dentro. Meu irmão, quando a pessoa muda, ela própria olha para ela e diz, isso não é roupa mais para mim. Ela pega as roupas todas e joga fora. Essa roupa era da piriguete que eu era, eu não sou mais essa pessoa. Não é não. Gente falando sobre piriguete. Vocês sabem que tem uma cervejinha pequena. Por que vocês estão rindo, irmão? Isso aqui em Salvador usa essa linguagem, né? Piriguete, eu ouvi falar não. Ok. Voltando, gente. Uma vez eu lembro que eu estava assistindo uma matéria na TV Aratu sobre o carnaval daqui de Salvador. Aí estavam vendendo aquela cervejinha pequena que o pessoal apelidou de piriguete, né?
Aí quando tinha assim, piriguete R$ 1, aí a mulher na entrevista fez, meu Deus, as mulheres estão se vendendo tão barato, a pessoa que é ser humano. Piriguete R$ 1. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Podem rir, irmão. Vocês sabiam que isso é bom? Existe uma pesquisa que diz que quando nós estamos rindo, nossas defesas baixam e aquilo que estamos escutando entra com mais facilidade. Se essa risada boa que você deu agora, o que vem depois é mais fácil para você receber. Significa que você baixou suas defesas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus ela é como semente, ela é como espada e a palavra ela é como lâmpada. Diga comigo, como lâmpada. Ok. Irmãos, quando você lê a Bíblia que a palavra é como lâmpada, você não fica pensando nessas aqui não, né? Ok. Elas não existiam nos tempos bíblicos. Então, usando aqui o termo no Nordeste, é a luz do candeeiro, né? Como diz aqui no Nordeste. Volta aqui o texto, por favor, de Hebreus capítulo 4, verso 12. Lembra que Jesus até disse isso, né? Ninguém pode esconder uma cidade edificada. E as pessoas pegam um luzeiro e colocam no lugar alto, onde pode iluminar toda a casa. A Bíblia diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, aí agora que a Bíblia diz, e é também apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Alguém pode dizer aleluia? Ok, a expressão aqui da palavra discernir é a palavra kritikos, do grego. De onde vem também a expressão crítica, que a gente utiliza, ou crítico. A palavra kritikos, em grego, é a palavra ali para discernir. E a palavra kritikos, em grego, é uma ideia romana. Lembre-se que eu disse para vocês que um dos legados de Roma que ajudou a divulgação e a propagação do Evangelho foi que Roma criou a legislatura, as leis, e ajudou a organizar o mundo. O mundo vivia debaixo das leis romanas e o sistema jurídico de Roma era muito bem montado, muito bem estruturado. E muitas ideias que estavam lá, o próprio apóstolo utilizou em suas cartas. Aqui a palavra para discernir é a palavra como um juiz. Por isso que a Bíblia diz ela é apta, ou seja, ela tem capacidade de fazer isso. Então é como um juiz que você coloca a causa diante dele e ele vai julgar, porque ele está apto para fazer isso, porque ele é um juiz, está claro isso ou não? Aí vamos para a Bíblia, Salomão fez isso. Salomão foi colocado diante dele 2 mulheres e ele tinha que discernir qual delas era o quê? A mãe. Faz sentido para você ou não? Ok. Então, a palavra, ela é como lâmpada. Por quê? Porque ela traz luz. Olha o que a Bíblia diz antes. Que ela é tão luz que ela consegue separar o que é alma do que é espírito. Amém? Uma vez eu fui fazer uma libertação de uma pessoa que dizia estar possessa. Aí quando a pessoa começou a gritar tal, aí eu disse assim, de joelhos e mão para trás. Porque assim, eu já fui inexperiente igual a todo mundo aqui. Nem sempre eu tive a experiência que eu tenho hoje. Já comecei do zero igual a todo mundo. E eu já estou me arranhando de gente possessa. Porque as pessoas às vezes quando está possessa fica agressiva, sim ou não? Eu já estou me arranhando. E aí você vai ganhando experiência e você isola todo o contato. Aí eu disse, de joelhos e mão para trás. Quando eu fiz isso, a pessoa ajoelhou e botou a mão aqui assim no short e puxou assim a calça. Aí eu disse, isso não é demônio, nunca vi demônio ter pudor. Aí eu disse, ô alma, pare de gritar. Qual é o seu nome? A minha disse o nome dela.
Não era demônio, irmão, era alma. Faz sentido para você ou não? A Bíblia diz que a palavra ela traz luz e separa o que é alma. Por isso que tem gente às vezes que vem, você está num culto, às vezes a pessoa vem rodopiando, diz assim diz o Senhor, e ela não está falando nada do Espírito, está falando da alma dela. Mas a palavra ela traz luz para separar o que é alma do que é Espírito. O que é a sua vontade do que é a vontade de Deus. A palavra põe luz para separar aquilo que é sua carne, que é a sua natureza carnal, e o que é a sua nova natureza espiritual. Começaram a entender agora? Primeira palavra é semente. Ela é viva e produz, mas para ela produzir resultado, gerar o resultado que ela propõe, ela precisa ser enterrada. Ela precisa ir para o profundo do solo. Por isso a palavra é espada. E quando ela chega lá, ela é luz. Porque o lugar profundo, no bom sentido, é escuro, sim ou não? Nessa metáfora aqui, é escuro. E quando ela chega lá, ela é o quê? Luz. Ela ilumina. Isso aqui é alma, isso aqui é espírito. Isso aqui é carne, isso aqui é nova natureza. Ela discerne seu pensamento e propósito do coração. Ela diz assim, isso aqui é a sua vontade que está querendo. Não é de Deus, não. Você está querendo fazer a sua. Essa não é a minha vontade, é a sua. Você está querendo impor a sua vontade. Você pode fazer? Pode, porque você tem o arbítrio. Mas se você me chama de Senhor, então um escravo não tem vontade. Meu irmão, ser crente não é fácil como vocês pensam, não. Ser gospel é fácil. Porque o gospel quer o quê? Está na moda ser gospel. Eu me encontrei com Jesus e sua luz. Agora eu virei gospel. Encheu. Você veio de quê? Ah, eu vim de um acampamento. E agora eu tenho a luz de Jesus. E o que mudou em você? Nada. Eu vou continuar usando as roupas que eu continuei usando. Vou continuar falando as mesmas coisas, mas agora eu tenho Jesus. Agora eu vou morar no céu. É o que as pessoas querem. Ser gospel, sim ou não? Não vou mudar a vida dela em nada, mas agora são gospel. Vão morar no céu com Jesus. Agora, que Jesus é esse? Que entra na vida delas e a vida delas continua a mesma coisa, eu não sei quem é. É um Genésio, não é Jesus. Porque quando você lê a Bíblia, até a mulher que foi apanhada em adultério, e Jesus disse, eu não te condeno, no final ele não disse, vai lá, minha filha, continua pecando. Vai passar a fadeza de volta. Ele disse, eu não te condeno, você está perdoada, vá e não peques mais. Isso é mudança de vida. Amém? A Bíblia diz, aquele que roubava, agora trabalhe. Aquele que mentia, não minta mais. Isso é evangelho. Esse é o evangelho que eu acredito. Você ser crente, você ser do mesmo sujeito que você era antes, cadê a palavra virando luz? Alguém está ouvindo ou não? E tem um monte de gente na internet hoje dizendo que é crente e a vida da pessoa é a mesma coisa. Volto a dizer, cuidado, muito cuidado. Porque tem gente na internet hoje dizendo que virou crente e a vida da pessoa é exatamente a mesma. Aí vamos lá. A Bíblia diz assim, vocês estão me acompanhando ou não? A Bíblia diz assim, Salmo de número 119, verso 105. Vocês estão comigo? Diga amém. Diz assim, na versão ARA, Almeida, Revista Atualizada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus o quê? Alguém pode dizer aleluia? Então, a palavra de Deus, ela é lâmpada, ela é luzeiro. Alguém pode dizer amém? Ela é luz para a nossa vida, ela traz luz. Alguém pode dizer glória a Deus? Ok, como é que a vida começou? Pense nisso. Gênesis capítulo 1, de 1 a 3 diz... No princípio criou Deus os céus e a terra, mas a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então Deus disse o quê? Haja luz. Quando havia trevas, Deus chamou pelo quê? A vida começou com a luz. Alguém pode dizer aleluia? Por quê? Porque, meu irmão, vai ler a Bíblia, você vai ver que luz, na Bíblia, é conhecimento, luz é nascimento, luz é vida, luz é manifestação. Alguém pode dizer glória a Jesus? Ok, para a gente fechar, Gênesis capítulo 3, verso 16, vai lá comigo.
Gênesis capítulo 3, verso 16, na Ara. Gênesis 3, verso 16, na Ara, diz assim: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará o que aos filhos? Dará luz aos filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Ok, a palavra aqui para luz é a palavra Yalad. Yalad em hebraico aqui para luz, Yalad significa produzir, significa o quê? Gerar. Então na Bíblia, luz traz a ideia de produzir, de gerar, de conceber. Alguém pode dizer aleluia? Pois eu disse para vocês, luz na Bíblia é conhecimento, porque trevas é ignorância, a luz é o quê? Conhecereis a verdade o quê? Ok, o reino das trevas é um reino de ignorância, o reino da luz é um reino de conhecimento, luz é vida, luz é manifestação, tudo aquilo será trazido à luz, é trazido a manifesto, visível. Então, quando a mulher dá a luz, significa que a criança que estava oculta em trevas, veio à luz exterior. Está claro isso ou não? Está claro isso ou não? Não, a gente não usa essa expressão? Fulana deu a luz. O que é que dá a luz? A criança estava no oculto, ninguém podia vê-la, é como uma semente que estava enterrada, e ela eclodiu, ela veio para fora, sim ou não? A sua semente, quando é plantada, ela está no escuro, no bom sentido, ela está enterrada, mas quando ela manifesta, ela vem à luz. Significa que a palavra de Deus enterrada em você, ela tem que eclodir, ela tem que vir para fora. Alguém pode dizer aleluia? Ela tem que se manifestar. E quantos querem ver a manifestação da palavra? Porque a palavra luz significa se manifestar. Ser visível, não que Jesus disse. Não se pode esconder uma cidade. Se coloca o luzeiro no lugar alto para que todos vejam. Ele quer que a luz se manifeste. A palavra é semente, a palavra é espada e a palavra é luz. Ela entra na nossa vida e ilumina. Mostra o que está de errado conosco. E ela nos transforma. Como? De dentro para fora. De dentro para fora é o que ela quer fazer com você. Mas você precisa se aproximar da palavra. Você precisa ter momento com a palavra. Nós precisamos ler Bíblia, irmãos. Alguém pode dizer aleluia? Para fechar. A Bíblia diz, em Tiago capítulo 1, 15. Diz assim, que o desejo da carne dá luz ao pecado. Olha novamente a ideia da luz. Coloca aqui para mim rapidinho. Tiago 1,15. Por favor. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao quê? A palavra luz de novo. Então, o nosso desejo, o desejo da carne, a cobiça, dá luz ao pecado. Está claro isso ou não? Manifesta o pecado, a coisa dentro de nós que é o desejo da carne, põe para fora algo que é o pecado. Manifesta algo que é o pecado. Mas a Bíblia diz, em Romanos capítulo 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então significa que quando a palavra é enterrada em nós, ela manifesta algo e ela manifesta fé. As mudanças começam a partir da palavra enterrada dentro de nós, ela indo para o nosso profundo, ela iluminando nossa vida. Então quanto mais de palavra tiver em você, mais de fé haverá na sua vida. É por isso que a pesquisa mostrou que a depressão, o isolamento, a solidão cai 30%, problemas com alcoolismo, com vícios cai 60%, problema de relacionamento cai. Por quê? Porque a palavra é luz, ela nos ilumina e ela manifesta a fé. O fruto da palavra é a fé. O que a palavra vai parir em nossa vida, vai dar luz, é a fé. Alguém pode dizer aleluia? Então diga comigo, a palavra é como semente. A palavra é como espada. E a palavra é como lâmpada. Ela traz luz à nossa vida, ela mostra o que está de errado. E aí eu quero aproveitar e fechar com isso aqui. Ouçam bem. Na verdade, a minha mensagem mudou. Ontem eu fiquei num conflito muito grande, muito. Eu só consegui finalizar a mensagem quase de noite já. Porque eu estava indo por um caminho e eu sentia que não era. E aí, de repente, Deus me trouxe
luz. E me mostrou para onde ele queria caminhar nessa palavra. Agora escute. A Bíblia diz que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque ela não se sujeita à lei de Deus. Então significa que quando eu e você, nós nos deparamos com a palavra e ela confronta a nossa vida, ela diz que aquilo que estamos fazendo é errado, mas mesmo assim a gente continua com o erro, significa que estamos sendo carnais. Porque entre a minha vontade e a de Deus, eu fico com a minha. Irmãos, vou dizer novamente. Se toda vez que você ouve a Bíblia, e a Bíblia confronta o que você está vivendo e fazendo, e você fica com a sua vontade ao invés da de Deus, desculpe, mas biblicamente eu posso dizer que você é um crente carnal. Sua mentalidade é da carne, você ainda está fazendo a sua vontade e não a de Deus. Quando estou entendendo até aqui, diga amém. Então diga assim comigo, a palavra é luz. Significa que ela nos muda de dentro para fora. Porque ela quer conceber vida. Ela quer conceber a vida do Espírito. Como foi que você nasceu de novo? Recebendo o quê? A palavra. Porque a palavra é a semente de Deus. Quantos creem nisso? Amém? Vocês entendem que nascer de novo é vir à luz? Só que pelo Espírito. Você nasceu uma vez da sua mãe. A Bíblia diz que você nasceu da carne. Agora você nasceu do Espírito. Quando você nasceu de sua mãe, a semente foi a do seu pai. Quando você nasceu do Espírito, a semente foi a palavra. Por isso que a Bíblia diz que você foi gerado uma semente incorruptível. Porque não há corrupção nessa palavra. Diga assim comigo, quem nasce duas vezes, só morre uma vez. Diga comigo, quem nasce uma vez, morre duas. Vamos orar? Quantos aqui nasceram de novo pela palavra? Quantos aqui vão ler Bíblia? Não por religião, mas você vai ler porque você sabe o poder que a palavra tem. Diga aleluia. Ok. E se formos nos basear nessa pesquisa que ouvimos, qual o mínimo de vezes que você precisa ler a Bíblia? No mínimo. 4 vezes por semana. No mínimo, é o mínimo. Menos do que isso não está gerando resultado nenhum na sua vida. Amém? Vamos orar juntos. Feche seus olhos aí onde você está.